Paz do Senhor, Atalaia, tudo bom? Eita, nossa aula de hoje é sobre um tema bastante interessante. Vocês não estão me vendo, né? Mas e agora? Paz do Senhor para vocês, tudo bom? Hoje o nosso tema é falando sobre iluminando as trevas ou apagando a luz. Por isso que eu comecei a aula de hoje, né? E aí, você está no escuro? Tem iluminado um pouco ou tem iluminado bastante? Essa é a nossa aula de hoje, a aula 16. Está se encerrando mais um ciclo e vamos debater nessa aula de hoje como atalaia do Senhor. Né? A nossa base bíblica é em 1 João 1,5 e Mateus 5,14. Tá bom? Dá pausa aí no vídeo e vamos abrir. Vamos lá, em 1 João 1,5 diz assim: Esta é a mensagem dele. Ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele treva alguma. Tá bom? Deus é luz e não há nele treva alguma. Em Mateus 5,14. Abre aí a tua Bíblia aí, Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A nossa aula de hoje, repetindo, como eu disse a vocês, iluminando as trevas ou apagando a sua luz. E aí, o que você tem feito, né? Hoje em dia, ser um jovem, né, tem sido um pouco complicado e também um jovem cristão, né? A gente tem observado que muitos jovens têm deixado a sua luz apagar, né? A nossa revista traz uma informação bastante interessante que diz quantos jovens gastam em média 30 a 35 horas por semana assistindo televisão e além dos canais normais, e muitos têm acesso à TV a cabo e nos finais de semana assistem 3 a 4 filmes em casa. Para muitos jovens cristãos, a mídia faz o mesmo papel das drogas ou da bebida alcoólica. Cara, isso é bastante interessante e importante. Às vezes a gente passa tanto tempo navegando no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, o que mais? Tem tanta coisa, né? Vendo vídeo no YouTube. A gente vê tanta coisa, tanto conteúdo, às vezes até conteúdo interessante. Mas às vezes a gente tá tão mergulhado, tão focado naquilo, que termina sendo igual uma pessoa viciada, né? Ficamos viciados. Às vezes até eu mesmo já fiquei muito tempo na televisão, muito tempo assistindo uma série, uma coisa, e quando eu vi, caramba, eu estava viciado. Outras coisas, às vezes a gente não faz, não é verdade? Então, e aí, você tem sido iluminando as trevas ou apagando a sua luz? Tópico 1. Deus é luz, cara. A Bíblia usa o simbolismo da luz para descrever a glória do Senhor, cara. Como lemos lá em Mateus 5,14, que diz que não pode esconder uma cidade no monte. Claro, a gente tem noção disso como? As nossas luzes que estão da nossa casa, da nossa igreja, é colocada onde? No teto. Por que no teto? Porque no teto ela vai iluminar bastante o ambiente, cara. Então a gente tem que ter essa característica de luz. A luz ilumina tudo e nos permite ver as coisas como de fato são, né? E uma perguntinha que faz aqui: Deus é a luz na sua vida ou você vive se metendo em enrascadas? E aí, Atalaia do Senhor, Deus tem sido a sua luz? Você tem sido luz do Senhor em meio a esse mundão aí? A luz de Deus é cativante, pessoal. Vocês já assistiram a esse espetáculo, por exemplo, vocês já foram num teatro ou em alguma igreja bastante grande e no momento de louvor se apague as luzes e deixa a luz do palco. Por quê? A luz tem um efeito que dá destaque, ou seja, é feito um holofote, né? Isso quando se apaga as luzes ao redor nossa,
e foca numa luz, quer dizer que os nossos olhos vão focar diretamente naquilo que está sendo iluminado. Por isso que algumas igrejas hoje tem paredes escuras. Por quê? Porque para atrair a atenção das pessoas, o pregador na hora do louvor, etc, etc, etc. Isso é uma razão de estudo. Então, a luz de Deus é cativante, cara. Aqueles que andam na luz estão sempre em destaque. Se você anda na luz, você vai sempre ter destaque, pois sabem por onde andam e não tem nada a esconder. Quem anda no escuro tenta esconder seus defeitos, mas vive tropeçando e caindo e se machucando. Não é difícil andar numa casa quando falta energia. É mesmo assim a nossa vida quando não temos a luz do Senhor. Andamos batendo nas coisas, caindo, aí se levanta, cai de novo, porque não tem a luz do Senhor, não tem a luz da Bíblia. Então, como atalaia do Senhor, precisamos andar na luz, porque o que? Deus é luz, e Deus é uma luz reveladora, cara. Não há coisa que se possa ser escondida de Deus, nem mesmo nas mais densas trevas. Pode estar mais escuro que seja, mais escuro que seja, quando a luz de Deus entra, ilumina todo o ambiente. Você já repararam que quando falta luz na nossa casa, acende uma vela, um pinguinho, aquele negócio bem pequenininho do pavio, já ilumina bem os nossos olhos e dá para ver certa parte das coisas da nossa casa. Entenderam? A perguntinha que vai para vocês. O que diz no texto em Mateus 5,16, certo? E o que quer dizer? A primeira perguntinha para vocês. Mateus 5,16. O que diz, certo? O texto e o que quer dizer sobre o texto. E uma outra segunda pergunta também. Você pode se lembrar de alguma experiência em que Deus iluminou o seu caminho? Você, cara, tive uma luz do Senhor, Deus iluminou. Ou algum exemplo que você foi luz para a vida de algum amigo seu. Vamos lá. Tópico 2. Em Deus não há trevas. A luz ilumina as trevas, mas as trevas não têm força para neutralizar a luz. Pelo contrário, quanto mais escuro, mais nítida será a luz. Foi como eu falei anteriormente. Você pode estar no escuro que for, mas se você acender um fósforo, vamos reduzir para um fósforo, você vai começar a ser iluminado, né? Em Deus não há trevas, porque Deus é a nossa luz, Deus é o nosso fogo, é Ele que vai nos iluminar para que a gente não possa tropeçar. Então a atalaia do Senhor. Em Deus não há trevas, porque quando toda vez que a gente deixa de se guiar pelos olhos do Senhor, pela luz do Senhor, e tentar seguir os nossos próprios conceitos, conselhos, pelos nossos costumes, pelas nossas ideias ou pela ideia dos outros, a gente sempre vai tropeçar, a gente vai estar sempre em trevas, e quando a gente está em trevas, a gente está totalmente perdido, fica sem direção, sem perspectiva, cara. Por isso que hoje em dia, atualmente, muitos estão mergulhados no escuro, estão nas trevas, estão na homossexualidade, estão na prostituição, estão na violência, estão no caminho da malandragem, não é isso? Então, seja luz nesse mundão. Deixe que os outros vejam a luz de Cristo na sua vida, cara. Amém? E o terceiro e último tópico, a necessidade de andar na luz. Quem anda na luz não tem como esconder as sujeiras da vida e nem quer se esconder delas, e nem quer se escondê-las, e quer sempre livrar delas. Andar na luz é andar com quem não tem nada para esconder. Não é isso? Quem anda na luz não quer se esconder de nada. Terceira perguntinha que eu vou deixar na aula de hoje. Leia lá em Efésios 5:8. O que quer dizer esse texto? Me dá uma explicação lá. Já tem a terceira pergunta, tá bom?
Andar na luz tem a ver com comportamento, com as amizades, com as brincadeiras, com as conversas, com tudo mais que possa ser visto com os bons olhos com aqueles que nos cercam. Tudo isso, as nossas conversas, os nossos amigos, tudo em nós tem que ser luz. Todo o nosso jeito tem que ser luz. Temos que ter a necessidade de andar na luz. Temos que crer que somos luz. Amém, Atalaias? Você é a luz do Senhor em meio ao mundo. Então, Atalaia do Senhor, clareie esse mundão. Não deixe que as trevas façam parte do seu cotidiano, mas que a luz do Senhor te ilumine, né? Então, quando estamos na perspectiva da luz da Bíblia, quando estamos orientados pelo Senhor, andamos na luz. E só encontramos a luz quando seguimos a palavra do Senhor, Atalaias. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Não deixe que o mundo, que as trevas lhe dominem, mas que a luz do Senhor possa ser a razão da sua vida e que você possa pegar essa luz e iluminar o mundo e tirar esses conceitos que estão aí impregnados em nossa sociedade. Deus abençoe, um excelente dia para vocês.